You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my under my mercy, come and wait till we are standing face to face. I see no stain on you, my child. You're beautiful to me. Meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo diante de tantas turbulências nacional e também internacional, dado a pandemia do coronavírus ou da Covid-19, nós estamos continuando a nossa exposição sobre o livro de Neemias, e logo em seguida nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar pelos nossos governantes, seja qualquer esfera delas, então nós vamos estar intercedendo por isso. E eu quero convidar você aí que está com seu celular, você que está com seu tablet ou na sua TV, a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. A semana passada nós fizemos a introdução do livro, ou seja, quem escreveu, para quem escreveu, as circunstâncias históricas do livro, e hoje nós vamos entrar no livro propriamente dito. Então aí, abre o seu coração, pegue aí um papel, uma caneta e anote aquilo que Deus ministrar ao seu coração. O peso de uma pergunta. Neemias, capítulo 1, versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti,
não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos por teu amor, por tua misericórdia. Vem, Senhor, em cada lar, nesse momento, em cada recinto, e ministre ao nosso coração, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Jeremias disse que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Então ministra a cada coração, guarda os nossos pés nesse momento, Senhor, que o zelo, que, ó Deus, a concentração venha estar no nosso coração nesse momento. É assim que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, o livro de Neemias é um dos últimos livros do Antigo Testamento, muito embora ele esteja ali quase que no meio do Antigo, pois a Escritura ela não é organizada de forma cronológica, e sim de forma canônica. Neemias representa já o final do Antigo Testamento, juntamente com Esdras. Então, o reino do norte já foi desfeito, o reino do sul, em 586, também já foi desfeito, já se passaram 70 anos do cativeiro babilônico, e agora nós temos Neemias, que faz parte da terceira leva de retorno do governo persa para Israel. Então, uma primeira leva veio com Zorobabel, uma segunda leva de retorno veio com Esdras, e agora nós temos Neemias, que faz uma pergunta. E nessa pergunta, toda a sua agenda, todo o seu calendário é modificado, o seu coração é transformado. Por isso eu gostaria de pensar com os amados hoje sobre o peso de uma pergunta. Alguém já disse que o pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. Essa foi uma frase de uma peça intitulada O Discípulo do Diabo, cujo autor era Anthony Anderson. E ele escreveu essa peça que tinha essa fala que mostrava que pior do que odiar o outro é desprezar o outro, é ser apático ao sofrimento do outro. E quem sabe a parábola do bom samaritano exemplifica muito bem o pecado de nós percebermos a dor do outro e não chorarmos mais, nos acostumarmos com números, nos acostumarmos com a pobreza, nos acostumarmos com os pedintes, com os sofrimentos do nosso próprio coração ou daqueles que estão ao nosso redor. Esse texto, amados irmãos, começa com uma pergunta. E a pergunta que Neemias faz é: como está Jerusalém? Como estão as pessoas lá do outro lado? E aqui eu gostaria rapidamente de extrair algumas lições desse texto. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e medita comigo e, por favor, me acompanhe. A primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto, de que precisa-se de compaixão para perguntar. Uma pergunta nunca é algo neutro, e perguntas essenciais, perguntas sinceras, devem ser pavimentadas de um coração cheio de compaixão, cheio de empatia. A pergunta, ela pode ser uma grande bifurcação. Existem pessoas que perguntam simplesmente por curiosidade frívola, outros questionam por educação, mas são poucas as pessoas que perguntam com a intenção de compaixão e de empatia e de sentir a dor do outro. Neemias, ele faz uma pergunta: como estão os nossos irmãos? Essa pergunta é mais do que uma curiosidade, é mais do que um assunto ou escavacar temas entre pessoas que não sabem o que conversar. Essa pergunta nasce de um coração realmente interessado
pelo sofrimento do outro, pela sua história, alguém realmente preocupado com a sua casa. Neemias poderia muito bem ficar em silêncio, pois a sua situação era muito boa. Ele morava num palácio, ele tinha luxo, ele tinha um alto salário, ele era um copeiro, e antes que você ache que ser um copeiro era uma função simples, era Neemias que bebia da taça do rei, ou seja, ele era um homem de extrema confiança. Ele era o muro de proteção do rei. Naquela época era muito comum a realeza ser atacada por meio do envenenamento, e por conta disso, eles tinham os copeiros que assumiam essa função de provar da comida do prato do rei, de provar da taça do rei. Portanto, ele deveria ser muito bem pago para isso, para não ser um instrumento de traição. Ele deveria ser muito bem tratado, muito bem cuidado, e alguém da extrema confiança do rei. Ele era um dos homens mais importantes do império, mas a sua importância não gerou apatia, a sua riqueza não gerou distração, o seu futuro não apagou o seu passado. E aí ele faz uma pergunta, e é interessante porque e eu convido você a fazer isso, se você olhar comigo em Jeremias capítulo 15, versículo de número 5, há cerca de 1,5 século antes, o profeta faz uma pergunta, e a pergunta é: pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? 1,5 século antes, Jeremias faz uma profecia que o caos da sua terra também era um símbolo do pecado, mas também era um símbolo do descaso, da apatia, da frieza, que ninguém vai ligar, que ninguém vai chorar, que ninguém vai entristecer, ninguém vai perguntar. Mas o tempo do Senhor chegou e um homem pergunta. E aqui eu quero pensar com vocês que estão aí em casa, que assim como portas enormes giram em torno de dobradiças muito pequenas, grandes feitos podem iniciar de pequenos acontecimentos. Assim como grandes portas giram em torno de dobradiças pequenas, grandes feitos podem se iniciar de pequenos diálogos, de pequenas ações. E deixe-me lembrar a cada um de vocês apenas 3 fatos. Primeiro, num certo dia, um homem chamado Moisés está no deserto, pastorando e cuidando das ovelhas como qualquer outro dia. Mas nesse dia diferente, ele percebe uma sarça que não se consome, uma sarça que não se apaga. Ele percebe que algo está diferente e aquele encontro, aquele momento, mudou a história de sua vida. Eu quero lembrar você que um jovem ruivo, num dia como qualquer outro, estava pastorando as ovelhas de seu pai. Recebe uma ordem de seu pai que ele deveria voltar às pressas para casa, pois estava ali o futuro rei de Israel. Num dia qualquer, numa pesca qualquer, Pedro, Tiago e João estavam consertando as suas redes, até que passa alguém e chama-os e diz: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu quero dizer aos amados, não tenha medo de perguntar. Às vezes, perguntas incomodam. Às vezes, perguntas confrontam. Às vezes, perguntas revelam situações que nós não queremos saber. Fatos ignorados não significam a inexistência de cada uma dessas realizações. Quantos casais, às vezes, têm medo de perguntar um cônjuge ao outro coisas? Quantas vezes temos medo de perguntar, permita-me a redundância, temos medo de perguntar perguntas aos nossos filhos,
o que você estava fazendo? Você está fazendo isso mesmo? Você é quem dizem que os outros dizem que você é? Você está fazendo isso ou não? Fatos ignorados não significa inexistência de ações. Não tenha medo de perguntar. Pergunte, se a sua pergunta não é fruto de curiosidade frívola, ou de perguntas por educação apenas, mas de alguém realmente preocupado com o outro. E Neemias pergunta. Olhe para o seu texto, por favor. E a Escritura diz, versículo 2: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Versículo 3 vem a resposta. Disseram: os restantes que não foram levados pelo exílio se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Pergunta lançada, resposta devolvida, e algumas coisas me chamam a atenção. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Versículo 3, existem alguns destaques aqui. Primeiro deles, a Bíblia diz que os muros estão derrubados. O muro é símbolo da segurança pública. O muro é símbolo de proteção. O que os irmãos, os cidadãos de Jerusalém estão dizendo é que nós estamos vulneráveis aos nossos inimigos. Nós estamos abertos aos invasores. Nós estamos com fendas transponíveis. A segurança pública está um caos. Não havia segurança na cidade. As portas estão queimadas. Eram nas portas que os juízes julgavam as causas do povo. Portas queimadas representam ausências de julgamento, representa injustiça social, representa que a justiça não está punindo o delinquente, nem está honrando aqueles que deveriam honrar. O braço repressor da lei fraquejou, ficou frágil e mole. A justiça social foi embora. Versículo 3, a Bíblia diz que eles estão não somente em miséria, mas a Bíblia diz que eles estão em grande miséria. Versículo 3, a Escritura diz também que além da miséria, além de muros derrubados, portas queimadas, eles estão sendo desprezados. A dor do desprezo, quem sabe, é uma das piores dores do coração humano. Como é difícil ser desprezado por um cônjuge. Como é difícil não ser percebido pela família. Como é difícil esperar uma ligação e o telefone não tocar. Como é difícil você ter expectativa de um abraço emocional, de um abraço de carinho e não receber do outro lado. Eles estavam sendo desprezados. Essa foi a resposta. E diante dessa resposta, nós partimos para a segunda lição desse texto. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A segunda lição desse texto é que precisa-se de compaixão para chorar. Diante da resposta, ele não fica apático. Ele não faz vista grossa. Ele recebe o solavanco da situação de seus pais, de sua terra. E a Escritura diz que aquela resposta impactou de tal forma, acompanhe na sua Bíblia, que ele se assenta. Lembre-se que o termo assentar na cultura hebraica é símbolo de pranto. O Salmo 137,
A Escritura diz que às margens do rio de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. O ato de assentar aqui é um ato de tristeza, é um ato de paralisia, porque a incredulidade é um sanguessuga da fé, o medo é a subtração da coragem e a desesperança é assassina da confiança. Diante da grande miséria, do desprezo, dos muros queimados, das portas, dos muros derribados, das portas queimadas, a Escritura diz que ele para. É exatamente isso que tendemos a fazer diante do sofrimento. É exatamente isso que somos tentados a fazer diante do medo. Paramos. Nos encostamos nos nossos quartos da depressão. Nos refugiamos nas poltronas do papai, nas redes da vida, porque nós nos assentamos diante do medo e do impacto de notícias frustrantes. Ele ficou paralisado. Não havia mais pernas. Não havia mais motor para caminhar. Mas ele não só se assenta. Versículo 4, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou. O choro é uma grande dádiva, mas o choro muitas vezes é o reflexo dos nossos medos, das nossas ansiedades, dos nossos pânicos. Ele não se assenta para refletir, para pensar, ele se assenta para chorar. Mas o choro, e louvado seja Deus por isso, o choro de Neemias não é o choro do desespero, não é o choro do desalento, não é o choro da perdição, é o choro da empatia. É o choro de Cristo quando chega em Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu vos quis ajuntar como galinha ajunta os pintinhos e vocês não quiseram. É o choro de Jeremias por uma nação entregue à idolatria, por uma nação entregue às perversidades, à apatia. O choro de Neemias é um choro de bênção. William Hopkins, ele disse: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. Quantas vezes, amados, nós já não choramos? E quem sabe diante de tantos mortos, nós já nos acostumamos com muros, com números. Nos acostumamos com notícias e já não choramos mais. O choro de Jeremias é um choro de empatia, é um choro de compaixão. Felizes os que choram, porque eles serão consolados, disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte. O grande sábio Salomão, ele disse que existe um tempo para chorar. Romanos capítulo 12, versículo 15, Paulo diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Salmo 126, versículos 5 e 6, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Neemias chorou. Mas ele não fez somente isso. Olhe para a sua Bíblia, versículo 4. O versículo 4 diz que ele também lamentou. Esse lamento não é um episódio de crise, porque no capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele recebe esse impacto no mês de Quisleu. No capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que ele já está no mês de Nissa, ou seja, de Quisleu a Nissa, no calendário judaico, isso tem um intervalo ou um tempo de 4 meses. Ele passou 4 meses chorando, ele passou 4 meses lamentando, ele passou 4 meses assentado, ele passou 4 meses chorando, lamentando. Nós não podemos, amados, impedir o choro da empatia e da compaixão do outro. Sabe por quê?
porque aquilo que leva pessoas a rir ou a chorar indica com frequência o caráter de cada um destes. Aquilo que faz você rir diz quem você é. E aquilo que faz você chorar também descreve o mais íntimo do seu ser. Jeremias, ou melhor, Neemias, ele não chora da desventura ou da fraqueza do outro. Ele não chora das vitórias do outro. Ele também não sorri das quedas ou das lágrimas do próximo. Ele chora com choro. Porque aquilo que faz você rir e aquilo que faz você chorar descreve quem você é. Quais são os tipos de piadas que fazem você dar gargalhadas? Quais são os tipos de histórias ou histórias que fazem o seu rosto ficar cheio de sorriso? Pelo que você chora? É por finanças? Pelo que você chora? Por quais coisas você produz lágrima no seu coração? Isso diz muito de você. A Escritura diz, amados, que nós precisamos aprender que nem todo choro é um sinal de fraqueza. Muitas vezes o choro é um sinal de virtude e de poder. Aqui nós aprendemos também que quando Deus coloca um peso em nosso coração, não devemos tentar escapar. Pois se fizermos, ou melhor, pois se não fizermos o que Deus tocou em nosso coração, nós podemos não provar de algumas bênçãos reservadas para cada um de nós. Quando Deus coloca um peso em seu coração, não tente escapar. Cumpra segundo a vontade de Deus. Imagina se Moisés obstinasse até o fim de fugir do chamado de Deus. Imagina se Gideão, se Jeremias, se Ezequiel obstinasse o seu coração. Quantas bênçãos eles não teriam provado. É lamentável ver o jovem rico ser chamado pelo Senhor a deixar tudo e a segui-lo. Ele nega porque achava que tinha muito. Em terceiro lugar, versículo 5. A Bíblia diz: E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Terceira lição desse texto: precisa-se de compaixão para orar. Terceira lição: precisa-se de compaixão para orar. Essa é a primeira de 12 orações do livro de Neemias. Ele ora no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, no 5, no 6, ele ora no 13, ele é um homem de oração. Aqui, amados irmãos, perguntas feitas, respostas recebidas, abrem uma grande bifurcação de opções. Ele pode escutar a grande miséria, o desprezo, os muros derrubados, as portas queimadas, chorar, lamentar, assentar e não querer mais sair dali. Quantas pessoas se entregam às tristezas excessivas? Quantas pessoas lambem as frustrações de pessoas? Quantas pessoas arquivaram no HD do seu coração problemas passados, decepções pretéritas, e ficam lambendo as suas feridas, olhando apenas a grande miséria? Neemias não. Neemias não olha para as suas lutas, ele não cerra os punhos aos céus, pragueja contra o Altíssimo. O seu sofrimento o leva à sala de oração. Neemias vai orar. E eu quero convidar você
a olhar a oração de Neemias agora. Veja como é que ele começa a oração. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus. Isso aqui é extraordinário, irmãos, que parece que ele está com o Pai Nosso lendo. O Pai Nosso começa: Pai Nosso que está nos céus. Como é que ele começa? Ele começa: Deus dos céus. Ele começa entendendo de que há grande miséria. Ele começa tendo a plena consciência que os muros derrubados, que as portas queimadas, não significa a fragilidade de Deus, a fraqueza de Deus, não significa a apatia de Deus, pois Deus de Neemias, descrito na Escritura, continua nos céus. Ele continua grande, ele continua transcendente, ele continua soberano. Ele continua nos céus, assentado sobre um alto e sublime trono. Ele entende, amados irmãos, da soberania de Deus e da grandeza de Deus. Ele diz: Deus dos céus, Deus que é grande, Deus que é temível. A situação, ele não tributa a Deus. Pelo contrário, versículo 6 até o 9... ele agora faz uma oração com o coração cheio de contrição e de arrependimento. Versículo 6, olhe para a sua Bíblia, por favor. A Bíblia diz: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que faço a tua presença dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Olha que coisa linda, amados. Orações piedosas, sabem e reconhecem quem Deus é. Orações piedosas são frutos de coração que reconhece também quem somos. Ele não decreta, ele não reivindica, ele não determina, ele não chega diante de Deus com a vaidade tentando colocar Deus na parede. Não, ele reconhece que ele é pecador e ele agora faz a sua oração de contrição e ele diz: Senhor, temos cometido pecado contra ti. Ele chega diante de Deus com humildade. E olha que outra coisa interessante. Ele se identifica com o pecado de seus pais. Ele não se afasta de seus pais, mesmo não estando lá. Versículo 6, ele diz que os pecados são dos filhos de Israel. Versículo 6, ele usa no plural, dizendo: temos cometido. Versículo 7, ele diz: temos procedido. Ele chega diante de Deus em santa humildade. Outra coisa interessante que percebo aqui nesse texto, irmãos, é que ele olha para o passado e colhe o melhor do passado. E o melhor que ele colhe do passado não são seus pecados. Não são o pecado dos seus pais. Quantas pessoas estão presas ao passado por ações ou por omissões? Quantas pessoas olham o passado e apenas dizem assim: se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse agido de forma diferente. Isso é uma tortura, meu amado. Você que está aí me escutando, me ouvindo, olhar para o passado e colher falhas e lamber feridas, é uma tortura presente. Ele colhe o melhor do passado, e o melhor do passado não são seus atos, é a promessa de Deus. Olha o que é que ele faz. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 8. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprires, então ainda que
os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Olha que coisa linda. Se você tiver de olhar para trás, olhe para as promessas. Se você tiver de ajustar o retrovisor, ajuste focando na Escritura. E aqui, Neemias tem uma palavra-chave, que é a palavrinha lembrar. A palavrinha lembrar, o termo lembrar, no livro de Neemias é chave. Vai estar no 1, versículo 8. Vai estar no capítulo 4, versículo 1. Vai estar no capítulo 5, versículo 19. Vai estar no 6,14, no 13,14, 22, 29 e 31. Porque se existe uma coisa que é importante a gente fazer, é lembrar. Mas lembrar da promessa. Lembrar da graça. Lembrar dos feitos de Deus. Ele ora com a plena consciência de que Deus é soberano. Ele ora com a plena consciência de que ele é pecador. Ele ora com a plena consciência das promessas de Deus. E aqui ele faz a citação de Levítico, ele faz a citação de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 63 ao 67, Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 10, e ele diz: Senhor, o Senhor disse que se a gente pecar, a gente vai se dispersar, e o Senhor cumpriu. Mas o Senhor também disse que se a gente se arrepender, o Senhor vai congregar novamente os dispersos de Israel. E é nessa promessa, Senhor, humildemente como pecador, que eu me aproximo de Ti. Portanto, meus amados, eu gostaria de encerrar essa reflexão com duas lições finais. Confie nas promessas, ainda que tudo esteja em miséria e desprezo. Primeira lição da nossa conclusão. Confie nas promessas, ainda que tudo esteja em miséria e desprezo. O Senhor vela pela sua palavra. Confie em Deus. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Segundo, Neemias associa devoção com ação. E aí convido você agora para o versículo 11. E o 11 diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Conceda que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante estes homens, ou este homem, em tempo que eu era copeiro do rei. Sabe o que é que Neemias está dizendo aqui? Ele ora. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. Conceda em atender a oração do teu servo, porque eu não estou orando para que o Senhor levante outros. Eu não estou intercedendo para que o Senhor toque no coração de alguém. Senhor, se o Senhor achar agradado o meu coração, eis-me aqui. Eu vou sair do palácio, eu vou sair da casa do rei, eu vou sair dos banquetes imperiais e eu vou lá para a terra da miséria, lá para a terra do sofrimento, dos muros derrubados e das portas queimadas, porque eu quero ser resposta da minha própria oração. Eu quero dizer a você que se algo na sua vida se assemelha a essa grande crise, coloque-se como resposta da sua própria oração. Talvez Deus quer usar você para aquilo que você está pedindo. Levanta outros, Senhor. Mostra a outros, Senhor. Talvez seja você mesmo. Então, que nós venhamos orar nesse instante. Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer a exposição do capítulo 2
de Neemias e aguardamos você nesse momento.